abrindo mão dos direitos pelo amor do Evangelho. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Ele é composto de 27 versículos e este capítulo é um capítulo que Paulo usou para a sua defesa, para a defesa do seu apostolado. Por quê? Porque, como eu venho falando nos outros vídeos, cada capítulo ele responde algumas indagações feitas pelos irmãos de Corinto. No capítulo de número 7, por exemplo, ele respondeu a respeito do casamento. No capítulo de número 8, ele respondeu a respeito de carne sacrificada a ídolos. Agora, no capítulo de número 10, ele vai responder a respeito de algumas pessoas dizerem que ele não é apóstolo. Então, ele quer afirmar, fazer esta afirmação agora dentro da sua defesa. E ele apresenta uma lista de direitos que ele tem, mas que ele abre mão por causa do amor ao Evangelho, por causa do amor ao seu propósito, do qual ele está apóstolo, qual ele está exercendo a função de apóstolo e por conta daquilo que ele veio e por conta da sua salvação. Esta palavra é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Quando você ouvir esta mensagem, se você concorda, você faz seu comentário e deixa o seu like aí. E se inscreva neste canal e pede para mais alguém se inscrever nesse canal, pois ele é o canal da Bíblia, é o canal da bênção. E nós vamos começar no verso de número 1, falando sobre essa decisão do apóstolo de abrir mão dos seus direitos pelo amor do Evangelho. Capítulo de número 1 de primeira carta de São Paulo aos Coríntios, na versão NVI, diz assim o texto sagrado. Ele faz muitas perguntas, perguntas retóricas, e ele responde e segue citando. E assim ele vai se explicando ao longo deste capítulo. Observa comigo. Não sou livre? Não sou apóstolo? Segunda pergunta. Não vi Jesus? Então ele é livre? Ele é apóstolo? Ele viu Jesus? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Logo ele está dizendo, a justificativa do meu trabalho são vocês. Verso de número 2. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, Paulo está dizendo, a igreja de Corinto, são vocês irmãos, membros, ou seja, vocês são o selo do meu apostolado. Vocês estão no caminho agora, por quê? Porque eu fiz o trabalho que Jesus colocara nas minhas mãos. Verso 3. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Então, ele trouxe este relato, trouxe esta lista, fez essas perguntas retóricas e agora ele explica. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. O selo do meu apostolado é você, igreja. São vocês, membros. Este é o selo do meu apostolado. E ele segue ainda, o versículo de número 4. Não temos nós o direito de comer e beber? O capítulo de número 8, Paulo diz assim, olha, se eu souber que o que eu comer escandaliza um irmão, eu nunca mais como carne. Paulo disse, eu não só prego, mas eu vivo. E ele está dizendo agora, eu não tenho o direito de comer e beber? Tem vezes que eu não como e tem vezes que eu não bebo, por causa do Evangelho. Verso de número 5.
Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem outros apóstolos, os irmãos de Jesus e Pedro, os irmãos do Senhor e Pedro? Um detalhe muito importante aqui nesse texto. O obreiro tem direito de levar uma esposa, porém, crente. Então, você que é obreiro que está me ouvindo aí, a pergunta é, sua esposa é crente? Se ela não for, não pode levar. O obreiro precisa ter uma esposa crente, ter as mesmas defesas, os mesmos princípios, defender as mesmas coisas. Paulo disse, não tem o direito de levar, e Paulo não tinha esposa, mas os irmãos de Jesus tinham e Pedro também tinha. Aqui é uma pergunta para a igreja romana, quando os padres não têm esposas, mas o apóstolo Paulo, que é o nosso pastor por excelência, o nosso pastor humano, nosso pastor é Jesus, mas o pastor humano, que é o pastor dos gentios, que é nós, ele está recomendando, pode levar uma esposa crente. Agora, os padres não, eu tenho pena deles, que eles não podem ter esposa. Mas Pedro tinha, os irmãos do Senhor tinham, mas eles também acham que o Senhor não tinha irmãos, aí começa a complicar tudo, né? Mas vamos para frente. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento do seu trabalho? Ele diz que ele tem direito de comer, ele tem direito de ter uma esposa, ele tem direito de ter sustento do seu trabalho. Quem serve como soldado, aí ele apresenta aqui o termo de um exército, os soldados que não vão para a guerra com os seus próprios sustentos. Depois ele apresenta também, faz referência sobre a lei, que desde a lei já tinha os textos sagrados explicando sobre este caso. Ele fala sobre o lavrador também, que trabalha e tem direito de comer da colheita. E aqui, então ele pergunta lá no verso de número 11, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Ele faz outra indagação, dizendo que ele tem direito de receber coisas materiais dos irmãos. Verso 12, se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais. Por quê? Porque na ocasião existia palestrantes, ministradores, filósofos, intelectuais. Os gregos eram com boas oratórias. A oratória deles era em razão de destaque de si mesmo. E para levar essa palavra, eles recebiam, tinha valores. E Paulo está dizendo, eu faço isso tudo sem receber nada. Todavia, eu tenho direito, mas eu não estou levando nada. E disse que o tema é abrindo mão dos direitos por causa do evangelho. E segue dizendo, mas nós nunca usamos deste direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Paulo está afirmando aqui que usar os seus direitos, Paulo está afirmando aqui, mas nós nunca usamos desse direito. Temos direito de comer, temos direito de beber, temos direito de receber o material, porque nós ministramos o espiritual, mas ele diz ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho. Paulo está dizendo, abro mão dos meus direitos por causa do amor do evangelho. Ele entendia que receber essas coisas poderia colocar um obstáculo, colocar uma contenda, colocar alguma coisa que atrapalhasse o evangelho. Depois ele faz referência àqueles que cuidam do templo também, como tem direito.
Aí no verso 15 ele diz, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Isso é coisa dele. Ele está dizendo, deixa eu viver assim. Assim que eu quero, deixa. Todavia eu sei que eu mereço, que eu tenho direito. Quem quiser que recebe, que coma, que case. Eu estou assim. Então me deixe assim. É coisa voluntária, é minha. E ele segue dizendo ainda sobre o evangelho que ele se coloca na situação do judeu na hora que precisa, e ele entra na situação do gentio na hora que precisa, e ele se faz como fraco na hora que precisa. Todavia, ele não perde os seus princípios. Todavia, ele não sai do evangelho. Todavia, ele não sai dos seus deveres de apóstolo. Aí, lá na frente, ele diz assim, tudo isto eu faço, verso de número 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Observa que o trabalho deste homem era crescer, ganhar mais e não menos. Então ele abria mão dos seus direitos para ganhar mais. Verso 23. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser comparticipante do evangelho. Aí ele vem dizendo assim, olha, eu vivo o que eu prego. Se eu prego o amor, eu tenho que amar. Se eu falo do evangelho, eu tenho que viver o evangelho. Não adianta eu aplicar deveres, leis, e eu ficar fora. Primeiro eu preciso viver o meu regimento do que eu prego, para depois eu aplicar. Então Paulo diz, eu vivo aquilo que eu prego. O verso de número 27 é forte demais. Olha, mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Observa que Paulo, ele abre mão dos seus direitos pelo amor do evangelho e ele faz do corpo dele um escravo. Isso é forte. Ele usa aqui uma metáfora dizendo que ele esmurra o corpo dele para ele ter certeza ou para que no final ele esteja aprovado. Ele está dizendo que ele renuncia a algo que ele tem direito. Muitas das vezes nós precisamos entender isto, que nem tudo aquilo que nós somos livres para tal podemos fazer. Nem tudo aquilo que nós temos direito de fazer, nós podemos fazer. Não, às vezes você vai fazer o que é direito de fazer e você vai perder uma alma, você vai escandalizar um irmão, você vai colocar um obstáculo no irmão mais fraco. Aí você vai olhar para o quê? Para o amor ao evangelho, amor à salvação, e você vai abrir mão daquilo que é direito seu. Não podemos ser soberbos. Tem pessoas que não olham para os outros, olha só para ele. Não, é direito meu me dar aqui. É meu direito, me dá isso aqui. É direito meu. Não, se você pegar, você vai machucar o irmão, abre mão do seu direito. Mas permaneça no princípio do amor. Isso é que Paulo está explicando em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Ele diz, há muitos direitos que eu tenho, mas eu não assumo, não recebo, não executo, não faço uso, porque eu não quero trazer escândalo para a igreja de Deus. Isso é muito forte, você precisa salvar esse vídeo
mandar para mais alguém. Porque se ler o capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai entender que Paulo está trazendo uma aula muito profunda, relevante para nossas vidas, em especial para nós que somos obreiros. Muitas das coisas que temos direito, ele disse, olha, eu não faço porque eu tenho cuidado com o irmão mais fraco. Posso trazer escândalos sobre ele. Então, às vezes, aí Paulo está dizendo, eu esmurro meu corpo. Eu faço dele escravo. Para que eu venha pregar a muitos e eu ser reprovado lá na frente. Meu Deus, é muito forte esta palavra. Se você concorda, deixe o seu comentário, deixe o seu like, manda esse vídeo para mais alguém que precisa ouvir esta palavra, porque às vezes lê a Bíblia e não para olhar para o coração do que está dentro do texto sagrado. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, nós queremos te dar graça, te louvar porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Venha o teu nome ser glorificado diante desta ministração, meu Deus. Que ela seja, meu Pai, de renovo, Senhor, na vida das pessoas, que ela venha ser, meu Pai amado, uma mensagem, meu Pai querido, de reflexão na caminhada do Evangelho, em nome de Jesus.